Olá, meninas, tudo bem? Nós vamos dar início hoje à nossa segunda aula e o nosso tema, de acordo com o nosso calendário de estudos, vai ser Direito Processual Penal. O processo penal ele é um tema que ele é muito importante para a primeira e para a segunda fase, porque ele também envolve uma seara de direito penal. A parte processual ela tem que ser muito bem identificada, porque na segunda fase isso é muito cobrado. Então, se o interesse de vocês for por uma segunda fase em direito penal, vocês têm que dominar direito processual penal. Na última prova, nós tivemos a incidência de questões super repetitivas, prisão, ação penal, e o inquérito policial ele acabou não sendo cobrado nessa prova. Então, eu acredito que agora, no 38º, a banca vai trazer um pouco de inquérito, que é um tema que está sempre em alta, e a banca vai revisando os assuntos, né? Ela vai intercalando. Uma hora ela cobra, outra hora ela não cobra. Então, eu acho que seria interessante a gente estudar hoje o inquérito policial, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai comentando. Vou tirar o meu vídeo por alguns segundos para a live não ficar pesada demais e travar. E nós vamos conversar hoje sobre o inquérito policial, tá bom? Sobre o nosso Código de Processo Penal. Então, já encerrei aqui, já tirei o meu perfil para poder a gente conseguir fazer uma live que flua, né? Porque da última vez a gravação ela acabou ficando um pouquinho pesada. E vou compartilhar a tela com vocês para mostrar para vocês que o nosso Código de Processo Penal, ele vai tratar sobre o inquérito e sobre a importância do inquérito policial, ok? Então, é importante que vocês, se puderem, abram aí o Código de Processo Penal para a gente poder ver alguns detalhes sobre o inquérito, tá bom? Compartilhar aqui com vocês. Já estou compartilhando a tela com vocês. Gente, inquérito policial a partir do artigo 4º do nosso Código de Processo Penal. O que nós vamos fazer hoje? Inquérito policial, ele tem muita doutrina, sabe? Porque ele tem muitas características, ele tem muitos efeitos, então ele tem jurisprudência, tem súmula. Então é importante que a gente vá na lei, mas que a gente também estude a doutrina, as características, os objetivos, as consequências, que às vezes estão na lei, mas a jurisprudência também traz, a doutrina também traz isso. Então vamos fazer hoje um exercício. A gente vai estudar o seguinte: nós vamos passar pela lei, depois a gente vai passar pela doutrina, passar pela jurisprudência, e no final a gente faz algumas questões, eu vou fazer algumas questões e vou mandar para vocês um PDF ainda hoje para vocês fazerem questões amanhã, para vocês treinarem, revisar, fazer aí tudo nesse final de semana, para não deixar o estudo acumular, beleza? Então vamos lá, artigo 4º fala o seguinte: a polícia judiciária ela vai ser exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e autoria. Aqui é o que a autoridade, a polícia judiciária, essa autoridade, ela faz. Beleza, né? Nenhuma problemática aqui nesse artigo. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não excluirá a de outras autoridades administrativas, a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Então, significa que, apesar da Polícia Judiciária ela exercer essa autoridade, a competência dela não exclui a competência de outras autoridades administrativas, tá? Inclusive, nós temos uma diferenciação de uma polícia judiciária para uma polícia administrativa, uma com força repressiva, a outra com força preventiva, beleza? Então, a autoridade administrativa ou uma polícia administrativa, ela é uma polícia preventiva. Então, ela não chega quando o crime já aconteceu. Se ela é preventiva, ela primeiro vai analisar aquela conduta, ela vai fazer rondas para saber o que está acontecendo. Então, ela é uma polícia administrativa, ou seja, ela é preventiva. Já a polícia judiciária, ela é uma polícia repressiva. Por quê? Porque a autoridade policial, ela vai ter que apurar uma infração penal, tá? Então, ou ela está apurando, ou ela vai apurar. Então, a polícia judiciária, hoje no nosso país, ela é exercida por quem? Pelos delegados de polícia civil, pelos delegados de polícia federal, tá? E a polícia administrativa, ela acaba sendo uma polícia
um pouco mais repressiva e menos, um pouco mais preventiva e menos repressiva. Tranquilo? Outro ponto importante, espero que vocês estejam me ouvindo bem. É que eu não consigo saber se vocês estão me ouvindo bem, mas espero que sim. E essa aula está sendo gravada, então tomara que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Mas vamos lá. Artigo 5º fala o seguinte: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Lembra, crimes de ação pública são crimes que não dependem da minha manifestação. É publicar, é interesse público, é interesse do Estado fazer isso. Então, nos crimes de ação pública, que é a regra no nosso ordenamento jurídico, como é que vai ser feito o inquérito policial? 1, de ofício. 2, mediante a requisição da autoridade judiciária ou do MP, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representar. Aqui tem muita coisa importante nesse artigo 5º, e a gente vai ver aqui em outros artigos também. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa doutrina em relação a essa parte do inquérito policial. Ah, Lari, por que a gente não vai continuar vendo os artigos logo? Porque você tem que entender um pouco o que significa toda essa problemática do inquérito policial, tá? Então, o que é um inquérito policial, gente? O inquérito policial, ele é uma espécie de investigação. Então, se ele é uma espécie, significa que ele não é a única. Então, o inquérito, ele é uma espécie, não é a única forma de investigação. Nós temos várias formas de investigação. Exemplo, nós temos investigações de inquérito parlamentar que é presidido por CPI, lá do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Inclusive, no seu material de revisão, já está essa informação e o artigo para você fazer a leitura dele. Então, o inquérito policial, ele é uma espécie de investigação, mas existem outras formas de investigação, como, por exemplo, o inquérito que é presidido por uma CPI, tá? Outra possibilidade, o inquérito policial militar, que é o que a gente vê às vezes na TV, onde a própria polícia judiciária militar, ela vai tentar apurar uma infração cometida por um policial militar, ok? Um outro tipo de investigação, aquela que o próprio Ministério Público ele vai fazer. Tá? Inclusive, STF e STJ já se manifestaram dizendo que o MP ele pode realizar, sim, investigações criminais. O que a gente percebe, pessoal? Uma primeira característica do inquérito, que a gente ainda vai falar. Mas o que a gente vê aqui? Que o inquérito ele não é a única forma. Existem outras formas de investigar. Então, ele é o quê? Ele é dispensável. Ele é dispensável, porque ele não é indispensável, porque eu posso tê-lo ou não. Se eu tiver, ótimo, mas se eu não tiver, eu tenho outras formas de investigar. Exemplo, eu preciso propor, eu, delegado de polícia, tenho que firmar um inquérito policial, relatar no inquérito policial para apurar uma prática de uma infração penal, um crime de roubo que foi cometido pelo agente. Eu posso utilizar do inquérito policial para descobrir quem foram as vítimas, como foi praticado, juntar todos os elementos informativos naquele inquérito policial, para poder formar o quê? A opinião delicti, a opinião para o Ministério Público denunciar essa pessoa. Então, o inquérito ele serve como uma base para poder instruir o Ministério Público para dizer assim, olha, MP, tem que denunciar esse cara aqui. Ok, eu posso fazer isso, um inquérito policial. Porém, vamos supor que a própria pessoa que praticou o roubo, ela admite que praticou. Ah, não, fui eu que fiz, sim, mas eu me arrependo. Ah, tem um monte de testemunha, sabe? O que o delegado de polícia ele ainda vai fazer instaurando um inquérito, se eu já tenho outras formas de investigação que comprovam que aquela pessoa é a autora do crime? Então, o inquérito policial ele não é indispensável, ele é dispensável, porque eu tenho outras fontes de investigação que não necessariamente seja só o inquérito, ok? Então, nós temos aí outros órgãos e outras autoridades que podem investigar uma infração penal, não é uma atividade exclusiva da Polícia Judiciária, como a gente já viu, tá? Então, eu posso ter um inquérito parlamentar presidido por uma CPI, por exemplo, ok? A prova da OAB, ela gosta muito do inquérito policial. Ela gosta muito de falar sobre isso. Então,
Volta e meia, a FGV está cobrando os mesmos assuntos a respeito de inquérito policial e a gente não pode dar mole nesses assuntos, ok? Então, polícia judiciária é aquela que é exercida pela autoridade policial. Ela vai ser responsável por apurar uma infração penal, quem é o autor, sobre quais circunstâncias ele praticou o crime, tá? Já a polícia administrativa, ela é uma polícia que ela não está tão envolvida no combate, ela não está ali logo para, de forma repressiva, logo para combater, para tomar alguma atitude. Não, a atitude dela ela é sempre preventiva. Então, ela quer cuidar para que não tenha, para que não ocorra ali o crime, que não ocorra a infração penal. Beleza? Então, a Polícia Judiciária, quem é, Lari? A Polícia Federal, o delegado da Polícia Federal, a Polícia Civil, são aí a Polícia Judiciária, é a que vai combater, apurar as infrações penais, quem são os autores. Perdão. Outro ponto importante, gente, o inquérito policial, ele é preparatório. Significa o que eu tenho que ter em mente? A persecução penal, ela é o caminho do processo penal. Então, a persecução penal, ela tem toda uma trajetória. Qual é as fases, Lari, de uma persecução penal? Eu tenho uma fase que é uma fase de investigação, que entra o quê? O inquérito. Eu tenho uma fase que é a fase do processo, ou seja, da ação penal. Então, a persecução penal, ela é dividida entre uma fase pré-processual e a fase da ação penal. Aonde é que fica o inquérito? Na fase da investigação, na fase pré-processual. Então, o inquérito policial, ele acontece aonde? No momento pré-processual, que é na parte da investigação. E isso já foi cobrado. Então, se falar para vocês que o inquérito policial, ele é uma ação penal, ele é parte de uma ação penal? Não necessariamente, porque ele é uma parte pré-processual, ele não é processual, ele é pré, ele acontece antes do processo, antes da ação penal. Até porque o delegado, ele vai juntar ali no inquérito todos os elementos de prova para mandar para o Ministério Público decidir se vai denunciar ou se não vai denunciar aquele agente. Por isso que o inquérito ele é tão importante. Mas, como a gente já falou, ele não é indispensável. Ele é dispensável, ok? Então, resumidamente, o que eu tenho que saber, Lari, nesse primeiro momento? Que o inquérito policial ele é preparatório, ele é pré-processual, ele vai ajudar a formar a opinião delicti do membro do Ministério Público. Ele vai ajudar a preparar ali todo o cenário para que uma vítima, num crime de ação penal privada, venha oferecer a queixa-crime. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que existem dois tipos de ações: uma ação penal pública e uma ação penal privada. Né? A gente tem até outras espécies, mas essas duas elas acabam sendo muito importantes. A ação penal pública, a gente tem o órgão do Ministério Público como legitimado, ou seja, ele tem que defender o interesse da população. É uma ação penal pública, não depende de ninguém. É um crime de roubo, é um crime de homicídio, sabe? São fatos relevantes para a sociedade. Então, a regra no nosso ordenamento jurídico é que a nossa ação penal seja pública. Então, o inquérito ele vai ajudar o Ministério Público na ação penal pública a preparar a convicção dele para que ele venha denunciar aquele determinado agente. Ou o inquérito policial ele pode ajudar uma vítima num crime de ação penal privada. Exemplo, um crime de calúnia. O que que o inquérito ali vai, o que que vai acontecer, Lari? Eu vou juntar elementos suficientes para ajudar essa vítima nesse crime de ação penal privada, para que ela possa oferecer a queixa-crime posteriormente, tá? Então, o inquérito ele acaba sendo aí uma função, uma preparação, por isso que ele é um ato preparatório, um ato administrativo, que vai tentar ajudar tanto a convencer o MP quanto a vítima para ela oferecer a queixa-crime. Então, a ação penal ela acaba também sendo um dos temas mais cobrados, porque a ação penal ela tem uma relação muito próxima do inquérito policial, beleza? Mas hoje nós vamos nos ater a estudar o inquérito. Em outras aulas, nós vamos estudar ação penal, prisão, jurisdição, competência, procedimentos, tá? Que, inclusive, na prova passada caiu bastante prisão.
né? Então, é um tema que a gente também não pode deixar de estudar, beleza? Segundo ponto importante, Lari, que eu já tenho que ter em mente, fora essa parte que você falou do momento pré-processual, é que ele é dispensável, tá? Então, ele é uma das espécies, ele não é a única. Eu posso ter outras, eu posso ter outros modos de investigar uma infração, de apurar uma infração, ok? Então, essa é uma característica que volta e meia cai. A banca ela vai tentar te contar de todas as formas, de todas as maneiras possíveis, que ele é indispensável. E você tem que estar atento a isso. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai fazer umas questões. Eu vou mostrar para vocês como que a banca cobrou esse tema e essa característica. Mas seguimos. Outro ponto importante envolvendo o inquérito policial. Lari, você falou que o inquérito ele serve para formar a opinião do MP, para ajudar a vítima caso ela queira ajuizar uma ação penal privada. Que lembra, o legitimado da ação penal privada, a gente tem quem? A vítima manifestando interesse, tá? E da ação penal pública, a gente tem o legitimado, o Ministério Público, que vai ter que atuar ali para o povo, ok? Então, eu vou formar, através do inquérito, a opinião delicti do MP ou da vítima. O inquérito ele também é importante porque é num inquérito que a gente vai colher provas. E isso aqui é tão importante, gente, porque às vezes nós temos muitas problemáticas quando a gente encontra com algumas questões. Então, vamos entender. Se eu, delegada de polícia, estou tentando fazer aqui no inquérito, juntar todos os elementos informativos para convencer alguém, para convencer o Ministério Público na ação penal pública ou a vítima na ação penal privada, é necessário que eu tenha aqui alguma colheita de prova. Até porque, lembra, o inquérito ele é pré-processual, mas depois isso vai ter que ser levado para a fase processual, para ação penal. Então, é necessário fazer o quê? Colheita de provas, provas urgentes, tá? Então, eu vou colher ali uma interceptação telefônica, eu vou cumprir uma busca e apreensão, ou uma perícia, vai ter que ser feita uma perícia. Então, existem provas urgentes que eu vou precisar fazer no âmbito de um inquérito policial, justamente para apurar o crime, descobrir se aquele crime aconteceu, ele tem materialidade, para saber se existiu, quem foi o autor, existe indícios de autoria. Então, isso tudo vai ser importante, colher esses indícios de informação para depois eu levar para a fase judicial. Lembra que a gente está numa fase pré-processual, pré-judicial, tá? Então, beleza, vamos colher os indícios de informação para depois a gente confirmar isso na fase judicial. O que é muito importante nesse âmbito do inquérito policial é que o inquérito policial ele tem um valor probatório relativo. Então, apareceu na sua prova que tem um valor probatório absoluto, você já fica assim, porque absoluto nenhum direito é, né? Imagine um inquérito policial. Então, o inquérito policial ele tem um valor probatório relativo. O que significa isso? Que tudo aquilo que for produzido na fase do inquérito, ele tem que ser, via de regra, confirmado na ação penal. Então, eu ouvi uma testemunha em sede policial. Significa que, quando nós estivermos na ação penal, no processo judicial em si, eu vou ter que ouvir essa testemunha de novo, só que agora de forma judicial, para ela confirmar se de fato foi aquela pessoa que furtou, se foi aquela pessoa que agrediu, e etc. Então, o valor probatório dele é relativo, porque apesar de ser colhido provas durante o inquérito, essa prova ela vai ter que ser novamente confirmada na fase da ação penal. Ok? Então, isso é muito importante. Então, exemplo, na fase do inquérito, a vítima ela reconheceu o autor do fato como a pessoa que realmente roubou. Então, ela estava no veículo dirigindo, de repente foi abordada pelo sujeito e ela identificou em sede policial que aquele sujeito foi a pessoa. Quando nós chegarmos na fase da ação penal, na audiência, nós vamos ouvir essa vítima novamente, para ela confirmar o que ela falou no inquérito.
Por quê? Porque no inquérito nós não temos um contraditório, uma ampla defesa. É claro que a pessoa que vai ser conduzida à delegacia para prestar um esclarecimento ou para participar ali de um inquérito policial, o advogado pode acompanhar essa pessoa, pode ter ali a presença do advogado, mas essa presença, ela não é indispensável, porque, novamente, a fase do inquérito, ela é uma fase pré-processual. Nós vamos ouvir de novo, via de regra, sobre o contraditório e ampla defesa lá na fase judicial, na fase da ação penal, ok? Então, lembrem, o advogado ele é importante, ele pode ir, pode, mas ele não é indispensável. Por quê? Porque aqui o contraditório ele é diferido, ele é postergado, porque depois nós vamos ter esse contraditório na fase judicial, via de regra, beleza? O artigo 155 do Código Penal, ele vai trazer uma hipótese bem importante para a gente, que é que o juiz, inclusive está no seu material de revisão, o juiz ele vai formar a convicção dele pela apreciação da prova, que vai ser produzida em contraditório judicial. A primeira coisa que nós temos, o juiz, para ele falar assim, olha, eu vou condenar João. Eu vou condenar João porque a prova produzida aqui no contraditório judicial, na minha presença, sobre o crivo da Constituição Federal que preza pelo contraditório e ampla defesa, demonstra que ele praticou. Tá certo? Ótimo. Tudo certo. Agora, o juiz ele não pode dizer, olha, eu estou condenando João porque os elementos que foram colhidos no inquérito dizem que que ele é o culpado. Tá certo? Não, tá errado. Então, o juiz não pode decidir a condenação ou fundamentar uma decisão dele com base exclusivamente no que foi colhido na investigação. Não pode, ok? Então, ele não pode dizer simplesmente, porque no inquérito está dizendo que ele tinha uma arma. Não. Quem falou? Quem falou foi Maria. Então, vamos chamar Maria para ela passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa judicial. Vamos fazer audiência para confirmar se ela lembra disso. Porque se ela não lembrar disso, se ela não tiver certeza disso, nós vamos aplicar o quê? A absolvição. Com base no quê? No princípio do indúbio pro réu. Então, na dúvida, o juiz não vai condenar. Na dúvida, o juiz vai absolver. Então, se Maria não sabe se foi Joãozinho que praticou, se Joãozinho tinha uma arma ou não, na dúvida, nós não vamos condená-lo. Então, o que a banca vai tentar mostrar para você? Que o juiz ele vai ele vai fundamentar a decisão dele exclusivamente nos elementos que foram colhidos na investigação. Então, exclusivamente não pode. O que pode acontecer, Lari? O juiz ele pode fundamentar a decisão dele utilizando de alguns elementos que foram colhidos na investigação, mais a oitiva de vítima, mais ali os elementos que foram colhidos na fase judicial, na fase do processo. Então, se aparecer na sua prova que o juiz Mateus condenou Maria por um crime de roubo a uma pena de 10 anos. Ele fundamentou a decisão dele com base nos elementos que foram colhidos na investigação, tendo em vista que foram feitas perícias no local, tendo em vista que os objetos foram apurados, e restou claro ali na investigação que foi ele mesmo que praticou o roubo. Tá certo? Tá, ok, até aí, tranquilo. Aí menciona na questão, e além disso, o juiz ainda fundamentou a sua decisão com base no que foi produzido na fase judicial. Aí tá certo. Então, tem que ser os elementos da investigação, mais os elementos produzidos na fase judicial, aí ele pode dar a decisão dele, ele pode fundamentar a decisão dele. O que não pode, Lari, é ele fundamentar exclusivamente com base nos elementos que foram colhidos na investigação. Isso não pode, ok? Salvo provas cautelares não repetíveis e antecipadas. O que significa isso, Lari?
O artigo 155, ele diz para você no início: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, produzida em contraditório judicial. Então, significa que essa prova, ela tem que ser submetida à presença de um juiz, ela tem que ser submetida a um procedimento judicial. Ok, por isso que no inquérito ela tem que ser novamente confirmada, ok? Na fase da ação penal. Porém, gente, existem exceções. Quais são as exceções? Provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Por que, Laris, que são exceções? Porque essas provas aqui, elas não têm como serem produzidas em contraditório judicial. Então, significa que se na fase do inquérito eu, delegada, eu tive que colher uma prova cautelar, eu tive que colher uma prova não repetíveis, eu tive que colher uma prova antecipada, é provável que essa prova ela não vá ser utilizada perante o juiz. Ela não vai ser produzida com contraditório judicial. Por quê? Porque essas provas elas são perecíveis. Acabou a prova, não tem como pegar a prova novamente, utilizar a prova novamente, porque acabou, ela sumiu, tá? Então, o que seriam aí essas provas, que seriam aí essas provas cautelares, não repetíveis e antecipadas? A prova cautelar, ela é uma prova que há um risco dessa prova desaparecer. Então, conforme o tempo vai passando, eu posso perder essa prova. Então, o contraditório dela tem que ser diferido. Porque enquanto o tempo passar e eu não conseguir colher essa prova cautelar, eu vou perder essa prova. Qual seria um exemplo disso, Lari? Uma interceptação telefônica. Então, eu preciso de uma interceptação telefônica para investigar um crime de associação para o tráfico de drogas. E se eu não fizer isso rapidamente, pode ser que essa associação desapareça, eu não consiga. Então, eu estou ali num ambiente que é favorável à interceptação. Se eu não conseguir colher essa prova rapidamente, eu vou perder a prova. Então, a prova cautelar, há um risco dela desaparecer com o passar do tempo. Então, ela pode ser produzida numa fase investigatória, ela pode ser produzida numa fase judicial. E, em regra, ela depende de uma autorização do juiz. Beleza? Uma prova não repetível, o próprio nome já nos ajuda. Prova não repetível. Significa que eu não vou poder produzir novamente. Por quê, Lari? Porque ela vai desaparecer, ela pereceu, ela foi destruída. Exemplo, um exame de corpo de delito. Então, você foi agredida hoje. Você sofreu uma agressão. Se você não fizer imediatamente o exame de corpo de delito, essa agressão, ela vai sumindo, ela vai desaparecendo. Dependendo ali da gravidade da lesão. Tá? Então, o exame de corpo de delito, uma pessoa que sofreu uma lesão corporal leve, por exemplo, se eu não fizer logo essa prova, vamos supor que tenha acontecido o fato em abril de 2023. Aí, quando chegou em junho de 2023, aconteceu o processo. Aí, em junho, eu vou fazer o exame de corpo de delito. Sabe? Não vai gerar muito benefício, porque conforme o tempo for passando, essa prova ela perece. Tá? Então, não tem como eu repetir essa prova judicialmente, falar, olha, seu juiz, vamos repetir a prova hoje em junho, tendo em vista que o fato aconteceu em abril, nós vamos fazer novamente o exame de corpo de delito. Sabe? Não tem como eu repetir, ok? Não vou ter benefícios diante disso. E a prova antecipada? A prova antecipada é aquela prova que ela é produzida obedecendo o contraditório real. Então, eu tenho sim uma autoridade judicial que vai realizar essa prova antecipada, porque há uma necessidade de urgência e relevância. Lari, como é que eu vou decorar as 3 situações? Cautelar, não repetível e antecipada. Tenta lembrar que a não repetível não tem como, ela sumiu. Acabou. Por exemplo, você fazer uma perícia no local de um crime. Se você não fizer a perícia hoje, no dia que o crime aconteceu, daqui 2 meses, você tem como repetir essa prova? Não, não consegue repetir, acabou. A prova cautelar é uma prova que, se o tempo passar, eu vou perder. Então, eu preciso fazer logo, é cautelar. E a antecipada é uma prova
que, diante da relevância e da urgência, eu tenho que antecipar. Como assim, Lari? Significa que eu precisava ouvir uma testemunha. Essa testemunha, ela iria ser ouvida na fase judicial. Então, estava tudo certo. Iria ter o contraditório, a ampla defesa perante o magistrado. Nós estamos aqui falando na ação penal. Então, ela já está na ação penal e eu tinha que ouvir essa testemunha. Só que a audiência é daqui 5 meses. E essa pessoa, eu descobri que essa pessoa, ela está internada e está com grande chance de falecer. E aí, será que até essa audiência acontecer, essa pessoa estará viva? Então, eu posso fazer um requerimento de uma prova o quê? Antecipada, para ouvir essa pessoa, tá? Então, ela pode ser produzida na fase investigatória, para ouvir essa pessoa e levar esse depoimento depois perante o juiz, tá? Então, nesse caso aqui, é indispensável que o juiz ele autorize. Então, eu vou fazer um requerimento solicitando a prova antecipada, porque aquela testemunha ela é imprescindível para o processo, ela está prestes a falecer, então eu preciso fazer isso. E aí o juiz ele vai autorizar. Autorizando isso, essa prova tá ótima. Porque o artigo 155 ele fala: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente naquilo que foi colhido na investigação no inquérito, salvo as provas cautelares, não repetíveis e as provas antecipadas. Então, nesse caso, ele pode sim utilizar esses 3 tipos de prova para fundamentar a decisão dele, ok? Voltando, gente. Então, essa parte, ela é uma parte muito importante, é uma parte essencial para a gente entender inquérito, porque só aqui nós teríamos diversas questões. Só aqui a banca já abordaria diversas questões para a gente, ok? Então, lembra, prova não repetível, não consigo gravar tudo, mas grava 2. Não repetível, lembra de uma perícia. Se a perícia não for feita naquele local, como é que eu vou repetir essa perícia? Não tem como eu repetir a perícia, tá? Não repetível é isso, antecipada. A pessoa. Tudo ia acontecer na presença do magistrado, mas aconteceu um fato, a pessoa vai falecer, eu preciso produzir essa prova logo. Essa prova vai ter validade? Vai. Lari, mas ela foi colhida na fase da investigação. Sim, mas lembra, ela é uma exceção. Então, na prova cautelar, na prova não repetível e na prova antecipada, o magistrado ele pode dizer, ele pode falar, olha, eu estou utilizando a prova não repetível, a prova antecipada. Ah, mas ela não foi reafirmada no contraditório, ela não foi reafirmada com contraditório e ampla defesa na fase judicial, mas não teria como. Nós perdemos a prova, ok? Passando adiante, vamos falar, ainda dentro de inquérito, das características do inquérito. Característica sempre cai, gente. Sempre cai. Daqui a pouco a gente vai ver algumas questões. O inquérito policial, ele é inquisitivo. Como assim, Lara, ele é inquisitivo? Lembra que eu falei para vocês que no inquérito eu não preciso do advogado? Eu não preciso do advogado ali presente. A pessoa pode ser ouvida sem a exigência do advogado? Pode. Porque o inquérito ele é inquisitivo. Então, é uma exceção ao contraditório. Lembra que o contraditório e ampla defesa, ele é a regra. Mas toda regra, às vezes, comporta uma exceção. E qual é a exceção? Aqui no inquérito. O inquérito, ele é inquisitivo. É uma exceção do contraditório, tá? Outro ponto importante é que no inquérito policial inexiste nulidade. Como assim, Lari? No inquérito inexiste nulidade. Essa é a regra. Então, classicamente, a gente fala que inexistem nulidades na fase do inquérito policial, mas isso é uma regra. Não entendi, Lari. Significa que a banca vai dizer para você que existe uma nulidade no inquérito que é capaz de contaminar toda a ação penal. Aí você fala assim: não, porque eu aprendi que inquérito não faz parte da ação penal.
O inquérito ele é uma fase pré-processual e os elementos colhidos nessa fase pré-processual serão reafirmados ou confirmados na fase da ação penal. Então, são fases distintas, porque uma é pré e a outra é processual, que é a fase da ação penal. Então, se acontecer alguma ilegalidade na investigação, nesse inquérito, o órgão acusatório, o Ministério Público, quando ele for oferecer denúncia, ou a vítima, numa ação penal privada, for oferecer uma queixa-crime, tem que ter o cuidado de não pegar esse elemento e levar para a fase judicial, tá? Por quê, Lari? Porque se tem algum elemento ali que traz uma nulidade na investigação, para que eu vou levar para a fase da ação penal? Então, de regra, aquilo que ocorre de forma irregular no inquérito não tem como contaminar a propositura da ação penal. Então, o que a banca vai te dizer? Que aconteceu uma ilegalidade dentro do inquérito policial e que o Ministério Público ele denunciou a pessoa. E aí vai falar para você que, tendo em vista essa ilegalidade, o MP não poderia denunciar. Aí você fala, poxa, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por quê? Porque aquilo que é feito na fase do inquérito de forma irregular não contamina a ação penal, ok? Então, duas características importantes. O inquérito ele é inquisitivo, ou seja, não há contraditório e ampla defesa. O contraditório e ampla defesa é na fase judicial, tá? Inclusive, os elementos de informação que forem colhidos no inquérito, eles têm que ser confirmados na fase judicial, para poder a gente privilegiar aí o que diz a Constituição. Salvo as provas não repetíveis, antecipadas e cautelares, que não tem como a gente confirmar de novo algo que já sumiu, se acabou. A pessoa faleceu, não tem como ouvir de novo. Não tem como fazer a perícia naquele local que já aconteceu o crime há determinado período. Sumiu tudo, beleza? E não existe nulidade no inquérito, como regra. Então, se tiver alguma irregularidade na fase do inquérito, isso não contamina a ação penal, beleza? Então, aconteceu uma irregularidade, aconteceu uma ilegalidade. Ah, como assim, Lari? Ah, tivemos uma prova ilícita que foi produzida no inquérito. A gente acabou torturando uma pessoa para ela confessar algum crime. A gente tem que ter muito cuidado quando vierem questões nesse sentido. Por quê? O Ministério Público ele pode propor a ação penal. Só que ele tem que ter cuidado de como ele vai levar isso para a ação penal. Como que ele vai fundamentar a denúncia dele, ok? Então, a justa causa, que é chamada justa causa, é todos os elementos ali que são justos para que o Ministério Público ele venha denunciar aquela pessoa. Então, a justa causa, ela tem que ser muito bem definida, com elementos mínimos probatórios. Então, o Ministério Público, se ele vai denunciar, ele não pode pegar, ah, não, é porque eu trouxe lá do inquérito uma prova ilícita que foi produzida no inquérito. Como é que ele pega uma prova ilícita, por exemplo, um depoimento sobre tortura, e leva para dentro da ação penal? Isso pode contaminar a ação penal, ok? Então, Lari, mas aí você falou antes que isso não contamina a propositura da ação. Aí são duas coisas que a gente precisa separar. Inexiste nulidade na fase do inquérito policial. O que significa? Que o que está previsto no inquérito, tem alguma ilegalidade, alguma oitiva que foi mediante tortura, isso não vai contaminar e macular a fase da ação penal. Desde que o órgão do Ministério Público, o órgão acusatório, ele não leve isso para dentro da ação penal. Que aí não faz sentido. Então, se no inquérito nós tivemos um depoimento sobre tortura, quando o Ministério Público ele for acusar, ele não vai pegar esse depoimento sobre tortura e levar para ação penal. Ok? Por quê? Porque pode gerar algo. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai falar, olha, eu estou denunciando fulano,
mas eu estou denunciando por esses elementos aqui. Ele não usa a tortura. Então, a tortura, a confissão mediante tortura, é contra a nossa ordem constitucional. Então, ele não pode pegar disso e se utilizar na fase da ação penal. Tá certo? E isso é muito importante. Muito importante. Outra característica do inquérito policial, Lari, ele é escrito. O inquérito policial é escrito. Ele é documentado, ele é registrado. Lembra? O delegado ele vai ter que registrar e vai ter que organizar isso para ele mandar para o Ministério Público. Se não for escrito, vai ser como? Ele vai narrar, ele vai ser verbal? Olha, não, porque aconteceu isso, 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 isso. Crédito nenhum. Então, o inquérito ele tem que ser escrito, documentado, registrado. Beleza? Outra característica importante, o inquérito ele é sigiloso. Porque pensa só, imagina você chegando na delegacia e falando, não, é porque eu quero saber se tem algum inquérito no nome de Maria. Um inquérito policial, porque parece que ela cometeu um crime, eu quero saber. Não, não faz sentido. Ele tem que ter um sigilo. O inquérito é sigiloso. Quem é que sabe do inquérito? O delegado, que é a autoridade policial, que ele vai ter acesso ali a tudo que está acontecendo. Ele é que vai assegurar o sigilo do fato. Então, o inquérito policial, ele não é para todo mundo. Um cidadão, ele não pode chegar numa delegacia e saber tudo o que está acontecendo. Então, o sigilo, ele é algo que ele priva o cidadão de saber o que está acontecendo no inquérito policial. Lari, mas eu aplico o sigilo para todos? Não, você não vai aplicar o sigilo para a autoridade policial, né, que é o delegado, ele tem que saber tudo, ele que está presidindo o inquérito policial. Outra pessoa que você não vai impor o sigilo, o Ministério Público, né? Então, não há sigilo para quem atua no inquérito. O Ministério Público, a autoridade policial, quem mais, Lari? Às vezes, o advogado que precisa defender o investigado. Por isso que às vezes a pessoa vai te contratar, ah, não, eu quero que você vá lá comigo para saber como é que tá. Você, o delegado vai dar acesso a você aos autos do inquérito policial, dependendo aí, né, do que já estiver documentado, que é o que a gente vai ver. E pronto, você vai defender o seu cliente, tá? Então, de forma interna, os atores ali, a autoridade policial, o advogado, o MP, eles têm acesso ao inquérito policial. Então, o sigilo, ele só vai envolver as pessoas que estão fora, a sociedade, tá? Para que a gente não tenha nenhuma uma falha, para que as pessoas não fiquem criando situações e aí isso atrapalha a investigação policial, ok? Lembrem que o Estatuto da OAB ele traz como direito do advogado que o advogado ele pode sim quando ele pode ser o responsável de examinar uma investigação que aconteceu, ele pode assistir o seu cliente que está sendo investigado para apurar um crime, ok? Então, no âmbito da advocacia, é perfeitamente possível a participação do advogado no inquérito policial. Só que a gente viu que se ele não, caso ele não esteja presente, né, isso não vai macular a ação penal. Beleza? Então, o advogado, de regra, quando ele chega na delegacia, ele tem direito, sim, a ter acesso às investigações, inclusive se ele não tiver procuração, tá? Então, o STF já decidiu que é direito do defensor, é direito do advogado, representando o seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que foram colhidos. Desde que esses documentos de prova eles já tenham sido documentados em um procedimento investigatório. Então, o advogado chegou, ah, não, eu quero ter acesso a todos os elementos de prova. Tá, você vai ter acesso a todos os elementos de prova que já foram documentados, para eventualmente você fazer a defesa do seu cliente. Agora, se eu tenho uma prova que está em curso, que não foi documentada, o advogado não vai ter conhecimento, porque ele pode prejudicar, sim, as investigações. Então, o que está documentado legalmente, ele vai ter acesso àquilo. Ok? Então lembre, na prova, a banca vai tentar dizer para você que ele tem direito a tudo, não é a tudo.
É somente ao que está documentado naquele inquérito policial. Então, o advogado ele tem amplo acesso, sim, mas esse amplo acesso é sobre o que já está escrito, sobre o que já está documentado. Beleza, gente? Então, a OAB, inclusive, já cobrou uma questão dessa. Ela já cobrou, deixa eu ver se eu acho aqui a questão. Eu lembro, tem uma partezinha dela aqui que fala que é o seguinte, na época que foi cobrada essa questão, falava que era uma diligência que acabou, que já estava documentada no inquérito, e tinha a possibilidade de uma diligência que ainda estava em curso, ou seja, que ainda iria ser cumprida. No que diz respeito ao que foi documentado, ótimo. Agora, no que ainda está em curso, ele não teria esse acesso. Claro, exemplo do que pode cair numa prova que já caiu. Foi expedida uma ordem de mandado de busca e apreensão, foi expedida uma interceptação telefônica. O delegado ele já cumpriu isso, já apreendeu a arma, já fez o relatório, juntou tudo ao inquérito. O advogado tem acesso? Tem. Amplo. Mas o delegado ele pediu para o juiz e o juiz deferiu uma interceptação telefônica. Aí você fala assim, caraca, o- ele, ele pediu para o juiz deferiu essa interceptação telefônica, porque ele fala que a interceptação ela ainda é importante, mas a interceptação está em curso. Ou seja, não foi cumprida, não foi documentada, está em diligência. O advogado tem acesso? Não. Ele tem acesso ao que foi documentado, não ao que está em curso. Eu acho que foi bem tranquila essa parte, né? Essas características, elas são extremamente importantes. Então, vamos relembrar essas características? Que, gente, às vezes pode ser chato e repetitivo. Mas lembra, a repetição, ela leva ao êxito, na maioria das vezes. Então, quanto mais a gente repete, mais a gente lembra dos assuntos. Por isso que é importante você, conforme eu for falando, você está escutando essa aula, você também vai falando isso. Então, características do inquérito. Inquisitivo. Fala. Inquisitivo. Outra característica, ele é escrito. Então, fale isso, ele é escrito. Por quê? Porque verbal não gera credibilidade. Né? A palavra o vento leva. Então, tem que ser documentado, registrado, para poder formar a opinião de quem? Do MP na ação penal pública ou da vítima na ação penal privada. O MP, no caso, vai denunciar na ação penal pública e a vítima vai oferecer a queixa-crime na ação penal privada, ok? Outra característica importante, sigilo. Todo mundo não precisa ficar sabendo do inquérito. Por quê? Porque senão acabou a investigação. Esse sigilo, ele só se aplica para o externo, para o interno, não. Quem é o interno? É quem está presidindo, o delegado. É o órgão acusatório, o Ministério Público. É o advogado que vai defender o seu cliente. Não se aplica para eles. Quais outras características, Lari, que podem ser cobrados em prova? O inquérito policial ele tem uma característica que se chama oficialidade. O que significa? Oficialidade. É o órgão oficial que está vinculado ao Estado. Quem é o órgão oficial que está vinculado ao Estado, gente? A Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária, através do delegado de polícia, é quem conduz e preside a investigação. Então, o inquérito ele tem oficialidade, porque ele é feito por um órgão oficial, que é a Polícia Judiciária. Ok? Então, também é uma característica importante aí do inquérito policial. Já vimos que o advogado ele tem acesso, né, ao inquérito policial, desde que já esteja documentado as provas que ele deseja obter para defender o seu cliente, que ele deseja examinar, né, melhor, para defender o seu cliente. Outro ponto importante de características do inquérito. O inquérito, ele é oficioso. Ele tem a característica da oficiosidade. Lembra que nós falamos agora que ele tem oficialidade. Quando é o órgão oficial, através da Polícia Judiciária, que está conduzindo e presidindo a investigação.
Agora, oficiosidade significa ofício. Oficiosidade, você tira o dade ali, cidade, e você fica com o ofício. Então, a regra é que o inquérito ele se inicia de ofício. Como assim, Lari? O delegado de polícia soube da notícia de um crime, iniciou uma investigação. Vai pedir para alguém para poder iniciar? Não. Ele inicia de ofício. Por isso é oficiosidade. Porque o inquérito, em regra, ele se inicia de ofício. Beleza? Outro ponto importante. Pode haver uma infração penal de ação penal privada e pode haver uma infração penal de ação penal pública condicionada à representação, que vocês já viram, já estudaram e que a gente também vai revisar esses pontos que vocês já conhecem um pouquinho. Lari, nesse caso da ação penal privada e de uma ação penal pública condicionada à representação, o delegado ele pode agir de ofício? Não. É isso que vai cair na sua prova. Porque a regra, todo mundo sabe. A regra é que o delegado de polícia ele pode iniciar a investigação de ofício. A exceção, quando for ação penal privada. Ação penal privada é interesse da vítima. Ação penal pública condicionada, olha o nome, condicionada. A quem? A representação do ofendido. Então, o delegado ele não pode iniciar de ofício. Não tem oficiosidade. Porque depende da manifestação da vítima, depende do requerimento da vítima, ok? Então, lembre, quando que o inquérito ele tem oficiosidade? Quando é ação penal pública. Porque na ação penal pública, propriamente dita, beleza, é isso mesmo. Ele vai lá, o delegado vai lá, soube da notícia do crime, ele começa a investigar. Oficiosidade. Agora, é uma ação penal privada ou é uma ação penal pública condicionada à representação? Nesse caso, não. Por quê? Porque eu preciso da manifestação da vítima, eu preciso do requerimento da vítima, eu preciso da representação. Então, não dá para o delegado agir só porque ele quer fazer alguma coisa. Ok? Quando é instaurado o inquérito policial, essa oficiosidade ela é tão importante porque o próprio delegado ele vai conduzir o inquérito, ele vai decidir quais são as diligências investigativas que vão ser, que serão executadas. Então, é oficiosidade, porque de ofício ele não liga para o juiz e fala ao magistrado. Ou então ele vai lá no gabinete do magistrado e fala: Não, excelência, porque eu preciso fazer uma diligência tal. Claro, né? Existem situações e situações que ele precisa da autorização do juiz. Mas, em regra, ele faz tudo de forma direta, de ofício, sem solicitar autorização para terceiros. Se ele quer fazer uma diligência, ele faz, salvo as situações que dependem de uma autorização judicial. Outra característica, a indisponibilidade. Lari, indisponibilidade é a autoridade policial ela não pode mandar arquivar autos de inquérito. O delegado de polícia ele não pode mandar arquivar o inquérito. Então, o delegado ele fez uma investigação. Ele acha, de acordo com a análise que ele fez, que João matou Maria. Só que aí depois ele fez uma diligência e ele descobriu uma outra prova que parecia que não, que tudo que ele tinha feito, João não tinha matado Maria, não foi o João, foi uma outra pessoa. Aí ele fala assim: então já que João não é o autor, né, eu vou mandar arquivar esse inquérito aqui para não estar perdendo tempo com isso. Pode? Não. E normalmente isso é tão simples, mas a banca sempre está cobrando. E quando cai, é isso aqui mesmo. É artigo 17 do CPP, tá? Então, eu estou aqui acompanhando pelo site do Planalto e você está aí acompanhando e fazendo as suas anotações também com a legislação. Isso é muito importante, tá, gente? Então, o delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito policial. Se o delegado ele entende que o fato é atípico, foi um furto, a pessoa furtou um sabonete. Eu, delegado de polícia, não entendo que isso aqui vai gerar alguma coisa.
É atípico a conduta dele. Ele pode arquivar porque ele entende que é atípico? Não, ele não pode porque ele não tem competência para isso. Lari, o que que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que relatar isso no inquérito e vai ter que remeter ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai encaminhar para o MP e o MP vai arquivar ou não, vai homologar ou vai arquivar ou não e o juiz vai homologar, tá? Lembra vocês que ainda está em vigor esse sistema de controle judicial da promoção de arquivamento. Por quê? Porque o artigo 28 do CPP, ele ainda está com a eficácia dele suspensa. Então, o artigo 28, ele está vigente, ele tá aí no site do Planalto, mas ele está com a eficácia dele suspensa. O STF ainda não julgou. E provavelmente não vai cair na sua prova. Por quê, Lari? Porque o STF ainda não se manifestou e o seu edital já saiu. Ok? Então, você fica com um entendimento, que é o entendimento que tem essa promoção do arquivamento. Então, ele relata que ele não concorda, ó, eu acho que essa situação aqui é atípica. Ele encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público vai determinar o arquivamento, vai analisar, e o juiz homologa. Então, ainda está em vigor esse sistema de controle judicial, porque o artigo 28 ele está suspenso. Está pendente de julgamento aí de controle de constitucionalidade. Tem diversas ADI nesse sentido. Ok? Outro ponto importante aqui dos artigos que eu acho legal a gente comentar é algo que até inicialmente nós falamos sobre essa característica que é a dispensabilidade, né? Só para a gente revisar. Então, o inquérito ele é dispensável, ele é uma das espécies de investigação, ele não é a única. Então, pode ser que o órgão ele analise de outro meio, a própria vítima ela pode ir no Ministério Público e entregar as provas. Se ela fizer isso, para que que eu vou fazer um inquérito policial para averiguar a autoria de quem praticou o crime, se ela já levou as provas para o Ministério Público? Então, o inquérito ele é dispensável, beleza? Outra parte importante, gente, é que no inquérito policial, a pessoa, né, o agente, ele não fica incomunicável, tá? Aquela pessoa que está sendo investigada, ela não fica incomunicável no inquérito policial. Então, o artigo 21 do Código de Processo Penal, ele não foi recepcionado pela Constituição. Lari, mas ele não está revogado, ele continua no Código. Sim, ele continua no Código, mas ele não foi recepcionado. Porque ele fala que a incomunicabilidade do indiciado depende sempre do despacho, blá, 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 blá. Não tem como, isso aqui não vigora a incomunicabilidade de uma pessoa que é indiciada. Não existe incomunicabilidade. Nem a Constituição, ela trata sobre incomunicabilidade, ela diz que pode incomunicabilidade, ok? Ainda em situações emergenciais, como estado de sítio, é permitido a incomunicabilidade. Aí é uma outra situação, ok? Então, vamos revisar rapidinho essa parte da incomunicabilidade para não ficar nenhuma dúvida. Artigo do 21 não foi recepcionado pela Constituição Federal, não existe incomunicabilidade. A Constituição prevê que nem mesmo nas situações emergenciais, como estado de sítio, é permitida a incomunicabilidade. Beleza, gente? Então, nem no estado de sítio é permitida a incomunicabilidade do investigado, que dirá no inquérito. Então, regra. Regra e também já é a regra e a exceção, né? Porque ou é uma regra rígida porque não comporta exceção. Não existe incomunicabilidade no âmbito da Constituição Federal. Que então vai te contar a historinha dizendo que o delegado não permitiu a oitiva ou a defesa de João, porque João, ele falou para o advogado que João estava incomunicável, com base no artigo do Código de Processo Penal. O que você vai responder? Que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição e que nem em situações graves como estado de sítio é permitido. Imagine no inquérito.
Então, não pode haver incomunicabilidade na delegacia. O advogado ele tem que ter acesso, sim. Aquela pessoa tem que ter acesso, sim, a um advogado. O advogado tem que ter acesso aos elementos que já foram documentados. Tem que dar o acesso e comunicação à família daquela pessoa que está sendo investigada. Ok? Seguimos. Artigo 5º vai falar da instauração do inquérito, que foi aquele artigo que a gente começou a leitura no início da aula, tá? Então, a autoridade competente é a autoridade policial. É o delegado de polícia, seja ele federal, seja ele civil. A autoridade policial, Lari, de que forma que ela instaura o inquérito? A gente acabou de falar de uma característica, que é de ofício, beleza? A oficiosidade. Então, a autoridade policial, ela pode instaurar o inquérito de ofício quando for o quê? Uma ação penal pública incondicionada. Porque quando for uma condicionada, o nome já diz condicionada, está condicionada a alguma coisa. Então, a gente vai ter a participação da vítima, do ofendido. Então, a autoridade policial ela só pode instaurar de ofício quando é ação penal pública incondicionada. Ok? Então, exemplo, o delegado ele recebeu a notícia de um crime de roubo, um crime de homicídio. Ele pode instaurar de ofício? Pode. Por quê? Porque é crime de ação penal pública incondicionada. Ok? Então, essa é a primeira hipótese de instauração. Segunda hipótese, pela requisição do Ministério Público ou do juiz. Então, primeiro de ofício, segundo por requisição do MP ou do juiz. Claro, exemplo. Numa audiência no juizado de violência doméstica e familiar, nós estamos apurando uma ameaça, um crime de ameaça. Tudo foi falado na audiência, a vítima fala que ela sofreu sim, várias situações, ok? Falou que ela é vítima de uma série de outros crimes que não estão ali naquele processo. Aí o que que o Ministério Público ele faz? Ele fala assim, olha, delegado, eu vou requisitar aqui uma investigação em relação a esses outros crimes, porque a vítima está dizendo que ela sofreu ameaça, mas ela também está falando que ela sofreu injúria, ela está falando que ela sofreu quase uma tentativa de homicídio. Então tá estranho o negócio aqui. Tá esquisito. E aí, o que que pode acontecer? O MP ele pode requisitar para a delegacia fazer uma investigação e trazer esses novos crimes para a audiência. Assim como o juiz também. Então, o juiz, na hora que ele está sentenciando lá, ele percebe que existe uma ação que tem que ser julgada. Ele comunica à delegacia. Por isso que, eu não sei se vocês já viram os autos de um inquérito policial. No inquérito policial, você vê lá todas as diligências. E aí tem alguns inquéritos que o próprio juiz ele encaminha para a delegacia fazer alguma análise. Então, vamos supor que a delegacia ela apreendeu aí armas e tinha um bloqueador de sinal, né, utilizado pelos bandidos no crime de roubo. A perícia já detectou as armas e tudo, só que existe também o bloqueador de sinal. Aí o magistrado fala assim, poxa, bloqueador de sinal também é o cometimento de um outro crime, né? Então, eu vou mandar para a delegacia apurar esse bloqueador de sinal, para a gente ver se existe de fato uma outra infração para ser julgada. Aí o magistrado faz isso, ele remete os autos para a delegacia fazer as diligências no prazo de 60 dias, no prazo de 90 dias. Aí ele estabelece um prazo lá para fazer essa apuração. Então, eu posso ter a instauração de um inquérito de ofício, quando for ação penal pública incondicionada, posso ter por requisição do Ministério Público ou do juiz, nesses casos específicos, que o próprio Ministério Público vai requerer ou o juiz vai fazer requisição. Posso ter também por requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Então, eu tenho uma vítima que está sendo ameaçada num grupo de WhatsApp. Essa vítima, o que que ela faz? Ela pode ir numa delegacia, falar com o delegado e pedir a instauração de um inquérito policial para apurar essa ameaça. Lari, a vítima nesse caso, ela pode obrigar o delegado a instaurar o inquérito? Não.
Por que não? Porque o delegado ele não pode simplesmente acreditar no que ela está dizendo. Ela falou que está sendo ameaçada. Tá bom, eu já vou instaurar o inquérito. Não. Então, ele pode indeferir o requerimento dessa vítima e de seu representante legal. Nesse caso, o que a vítima pode fazer? Ela pode recorrer, ok? Então, uma das formas de instaurar o inquérito é a própria vítima pedindo para o delegado, e ele pode indeferir. Se ele indeferir, Lari, recorre. Para quem eu vou direcionar esse recurso? Para o chefe de polícia, beleza? Então, isso também, artigo 5º, parágrafo 2º, já foi também objeto de questionamento em prova. Daqui a pouco a gente vai ver os artigos novamente e a gente vai fazer questões. Passando para um ponto também importante, é a delação por terceiro. Artigo 5º, parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração que caiba à ação pública pode verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial. E esta vai verificar a procedência das informações e vai instaurar o inquérito. Então, eu sou uma pessoa do povo. Eu estou passando em um determinado local, vejo a existência de uma infração penal, de ação pública. Eu vejo acontecendo um crime de roubo. O que eu tenho que fazer? Ir até uma autoridade policial e narrar os fatos. Tá? Então, qualquer pessoa do povo, se ela tem o conhecimento, ela pode sim, de forma verbal ou por escrito, comunicar à autoridade policial. Ok? Nos casos de ação pública. Por quê? Porque nos casos de ação privada, os crimes, eles estão no âmbito da intimidade. Então, para o delegado ele ter conhecimento, ele fazer uma investigação, eu preciso da vítima. Então, nos crimes de ação penal privada, tem que ter o requerimento da vítima. Então, esse termo aí do artigo 5º, parágrafo 3º, que diz qualquer pessoa, significa que só em relação a crimes de ação penal pública é que qualquer pessoa pode comunicar. Então, um terceiro que vai delatar a situação para o delegado, se for em ação pública. Se for em privada, não tem como o delegado fazer. Porque se for privada, eu preciso primeiro do requerimento da vítima. Beleza? Então, tem muita coisa, gente, tem muita coisa que é importante para a gente, principalmente para a prova. O artigo 8 do CPP, ele também é importante para fazer aí a questão do auto de prisão em flagrante. Então, a pessoa, se eu estou numa situação de flagrante, lá do artigo 304, eu tem que ser lavrado um auto de prisão em flagrante, tem que ter a lavratura de um auto de prisão em flagrante. Então, a pessoa é presa em flagrante, ela vai para a delegacia, vai iniciar a investigação, vai instaurar um inquérito policial. Esse inquérito é o auto de prisão em flagrante. Então, lembra, instauração por auto de prisão em flagrante é como se fosse um inquérito. Mas eu preciso desse auto de prisão quando eu falo de crimes, de prisões em flagrante delito. Ok? Então, lembrem disso, porque são pontos importantes. Lari, quais são os casos de instauração do inquérito? De ofício, requisição do MP ou do juiz, requerimento do ofendido ou do seu representante legal. Eu também posso ter o início de um inquérito por portaria. A portaria, ela vai dar instauração à investigação. Beleza? Então, são pontos aí extremamente importantes para a prova. O inquérito nos crimes de ação pública, que depender de representação, não pode ser sem ela iniciado. Então, contando a historinha para você, que o crime é de ação pública, condicionada à representação, e o delegado ele já começou o inquérito, está errado. Não pode ser iniciado sem a representação da pessoa. E nos crimes de ação privada, a mesma coisa. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial ela só pode proceder ao inquérito depois que a vítima lá fizer um requerimento. Beleza? Então tem que ter um requerimento daquela pessoa que é
o ofendido, daquela pessoa que é a vítima. A única hipótese dele fazer isso de ofício é se for uma ação penal pública incondicionada. Então, você grava a regra. Se na prova aparecer algo fora disso, se for um crime de ação pública condicionada à representação ou um crime de ação penal privada, ele não pode atuar só porque ele quer defender ali o bem jurídico, ele quer defender as pessoas. Infelizmente, ele não vai poder, tá? Lembra vocês que a instauração de um inquérito não interrompe a prescrição. Nós vamos ter uma aula de prescrição. Prescrição é um tema muito específico, porque eu acho que prescrição você só aprende fazendo muita questão. E você tem que errar muito para você ficar batendo ali na tecla até você entender prescrição. Então, a gente não vai falar muito de prescrição agora. A gente vai ter uma aula bem específica para isso. Mas a prescrição, ela é muito... Apesar da gente ter aí, né, a previsão no artigo 117 do Código Penal, do Código Penal, ela é muito... você tem que praticar. Porque às vezes você não entende só a pessoa falando. Então, quando a gente tiver aula sobre prescrição, a gente vai falar muito disso. Para a gente fechar essa parte, gente, denúncia anônima. Denúncia anônima, ela não autoriza por si só uma ação penal, ou uma investigação, ou uma interceptação, ou uma busca e apreensão. A denúncia anônima, ela tem que ser investigada. Então, o delegado recebeu uma denúncia anônima de um crime. Ele já instaura o inquérito? Não. O que ele faz? Ele investiga, ele faz uma análise investigativa preliminar para confirmar se é de fato verdade, se há crédito nessa denúncia. Confirmando o que a denúncia anônima fez, né, o que a pessoa narrou, ele vai perceber, realmente tem uma aparência mínima aqui. Ele pode fazer o inquérito? Pode. Então, ele não pode simplesmente, eu estou instaurando o inquérito policial porque teve uma denúncia anônima. Não, a denúncia anônima por si só, ela não permite nada. Eu preciso fazer investigações preliminares para poder instaurar o inquérito. Te contou na provinha que o delegado recebeu uma denúncia anônima da ocorrência de um crime de roubo. Aqui, beleza, um crime de ação penal pública incondicionada. E aí te contou na história que houve uma denúncia, blá, 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 e tal. E o delegado, por si só, ele já instaurou. Você já sabe que está errado. Mas o que que a banca pode fazer? Ela pode dizer para você que o delegado ele recebeu uma denúncia anônima e ele procedeu em investigações preliminares. Depois das investigações preliminares, ele realmente chegou à conclusão de que cabe sim a instauração do inquérito. Tá certo? Perfeitamente. Essa é a posição que ele tem que tomar. Beleza? Então tem que ter sempre uma análise bem feita para. Porque se simplesmente ele recebeu a denúncia e ele já faz a instauração do inquérito, sabe, não faz sentido. Ele tem que buscar fazer investigações preliminares para confirmar a denúncia. Depois que confirmar, ele instaura o inquérito. Então, ele vai buscar outros meios de prova. Ele vai analisar as investigações. Ótimo. Então, um outro termo que aparece, gente, muito nas provas, é o termo apócrifo. Apócrifo significa anônimo, tá? Então, vamos supor, determinado dia numa delegacia, o delegado ele recebeu uma denúncia. Ok. A pessoa ligou, não se identificou, né? Até porque nesses casos não precisa se identificar. Essa denúncia é chamada. Como que é chamado o termo dela que pode cair na sua prova? Denúncia apócrifa ou só apócrifa. Ok? Então, apócrifo significa anônimo. Ligou comunicando a existência de um crime. O delegado tomou conhecimento que poderia ser um homicídio, né, que estava acontecendo contra fulano e, com base nisso, ele instaurou o inquérito. Errado, não poderia. Ou o delegado tomou conhecimento e aí ele foi até o local, procurou, saber se tinham vítimas. Depois disso, ele instaurou o inquérito. Então tá certo. Por quê? Porque ele realizou diligências
investigatórias antes. Então, ele não pode firmar o entendimento dele e instaurar o inquérito com base numa denúncia apócrifa, uma denúncia anônima. Então, esse nome pode cair na sua prova, apócrifa, como já caiu. Beleza? Seguindo, gente. Reprodução simulada dos fatos. Eu posso, Lari, no inquérito, fazer uma reprodução simulada? A gente vê tanto acontecendo na televisão, né? Então, para verificar a possibilidade de uma infração ter sido praticada de um modo, a autoridade policial ela pode fazer a reprodução simulada. Nós vamos simular o dia que aconteceu o homicídio, tá? Desde que isso não contrarie a moralidade e a ordem pública. Então, eu vou até o local do crime, eu acho que teve até uma reprodução simulada que foi numa comunidade daqui do Rio de Janeiro, que a autoridade policial foi lá e tentou reproduzir o crime para saber de onde saiu o disparo, até onde que foi, sabe? Todos os elementos para ter os detalhes. Detalhes que um delegado que não estava na cena do crime, ele não tem como verificar. Então a gente faz uma reprodução simulada. Então aparece muito na mídia a polícia no local do crime, fazendo a reconstituição. Lembra que às vezes na televisão aparece? Reconstituição do crime. É uma reprodução simulada. Essa reprodução ela pode acontecer desde que ela não contrarie a moralidade e a ordem pública. Ok? Então o delegado ele pode levar um boneco como vítima, ele pode tentar simular ali que o crime estava acontecendo, de que forma que o crime aconteceu, ok? Então, na maioria dos casos que a gente tem inquérito policial e a gente tem força estatal, a gente precisa sim da ampla defesa e do contraditório, né? Por isso que a defesa técnica ela acaba sendo importante, o advogado ele acaba sendo muito importante. Por quê, Lari? Porque, tipo assim, o meu cliente ele foi convidado para fazer uma reprodução simulada dos fatos. E aí, eu vou ou não vou? Então, por conta da força do Estado, não é razoável exigir que o investigado ele produza a prova contra si. Então, o investigado ele não é obrigado a ter um comportamento ativo, soprar um bafômetro, ele tem que fornecer o seu material genético, ele tem que participar de uma reprodução simulada. Então, se te contar na historinha que o investigado ele se recusou, ele está exercendo o direito dele de não produzir provas contra si. Ok? Então, esses comportamentos ativos que exige um fazer do investigado, não tem exigência em relação a isso, que ele não pode produzir provas contra si. Ok? Agora, Lari, se for um comportamento passivo? Um comportamento passivo pode. O que é um comportamento passivo, gente? É algo que você não faz porque você quer. É algo que alguém está fazendo. Quando uma pessoa, um agente, ele é colocado na delegacia para o reconhecimento, quem colocou foi a autoridade policial. A vítima vai analisar ali quem é e quem não é o autor do fato. Tipo, ele não está dizendo eu sou o autor do fato. Não. Eu estou colocando um terceiro para analisar se ele é o autor do fato junto com aquelas outras pessoas. Tá? Então ele pode ficar ali paradinho, sem fazer nada. Então o comportamento ativo ele não é obrigatório. Agora o passivo pode acontecer, tá? Prazo para a conclusão de um inquérito policial. Artigo 10 do CPP. O inquérito ele tem prazo de 10 dias para terminar. 10 dias, se a pessoa que está sendo indiciada no inquérito, ela foi presa em flagrante. Ou ela está presa preventivamente, tá? Então, nesse caso, nessas duas situações, foi preso em flagrante ou está preso preventivamente, qual é o prazo do inquérito para o inquérito finalizar? 10 dias. Agora, se a pessoa está solta, ou se ela pagou fiança, ou ainda foi solta sem o pagamento da fiança, qual é o prazo? 30 dias. Porque pensa só, se a pessoa está presa em flagrante ou presa preventivamente, a gente precisa fazer esse inquérito logo. Porque se essa pessoa não for o autor, ela está sendo presa injustamente. Então, 10 dias é tempo para a gente resolver. Na maioria das vezes não resolve, né? A gente já viu, tá? Mas se ela está presa, a gente tem que resolver logo para saber quem é e quem não é.
Agora, se ela está solta, ou se ela saiu mediante pagamento de fiança ou não, ela está na rua. Então, a gente pode dar um tempinho para a gente analisar aqui o inquérito, tá? A autoridade policial ela vai fazer um relatório minucioso de tudo que está no inquérito policial, de todas as provas e diligências, e vai enviar isso para o juiz. Então, a autoridade ela pode indicar testemunhas que não foram inquiridas, que não foram ouvidas. Ela vai mencionar o lugar que essas pessoas podem ser encontradas. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade pode requerer ao juiz a devolução dos autos para novas diligências, tá? Então, o inquérito ele se inicia por uma portaria. Pode ser de ofício, pode ser por requisição do MP, pode ser por requisição do juiz, pode ser por requisição do ofendido, pode ser por requerimento de uma parte. E o inquérito ele é concluído quando o relatório ele é apresentado. Então, qual é o ato que finaliza o inquérito? O relatório policial que é enviado para o juiz. Então, o delegado ele envia o relatório para o Poder Judiciário envia para o titular da ação penal, que é o MP, para o MP verificar se vai ou não denunciar, se precisa de alguma diligência. Porque pode chegar na mão do MP, o MP fala assim, cara, aqui está falando de Maria, mas Maria nem foi ouvida. E aí, vamos pedir essa diligência, vamos falar da oitiva dela para saber o que aconteceu, tá? Então, o MP, ele pode pedir novas diligências. O que diz o artigo 16 do CPP? Que o MP ele não pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, se não para novas diligências que forem imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Então, a denúncia, gente, é uma denúncia de roubo. Mas no inquérito a gente não escutou a vítima. E aí? Não tem câmera de segurança, não tem mais nada. Como é que a gente vai saber se essa pessoa realmente roubou, se João roubou Maria? O que o MP faz? Ele devolve para a autoridade policial pedindo essa oitiva, pedindo essa diligência, porque essa diligência ela é imprescindível, ela é necessária para o oferecimento da denúncia, tá? Então, o Ministério Público ele pode oferecer a denúncia ou entender que não tem elementos para oferecer a denúncia. Então, chega lá, ele fala, olha, do que está aqui, eu acredito que não tem elementos suficientes, não tem justa causa. Ah, o fato ele é atípico. Ah, João praticou o crime amparado sobre uma excludente de ilicitude. Se o Ministério Público ele entende que não tem elementos para oferecer a denúncia, ele faz o quê, gente? Promove o arquivamento. Esse arquivamento vai ser submetido a um controle judicial. O juiz vai homologar ou não o arquivamento do Ministério Público, tá? Então, o MP, ele vai promover o arquivamento e vai submeter esse arquivamento ao Poder Judiciário, e o Poder Judiciário é que vai fazer esse controle para homologar ou não. Lembrando que o artigo 28 continua suspenso pelo STF, tá? E o juiz ele vai decidir se homologa ou não o arquivamento, ok? Lari, se ele homologa? Se ele homologa, arquivou. E se ele não homologar, se ele discordar, se o juiz discordar, que o Ministério Público está errado, que tem sim justa causa, que não tem excludente de ilicitude, que não é atípico, o que acontece nesse caso? Nesse caso, é encaminhado para controle do órgão revisional do MP. Então, quem vai analisar é o órgão revisional do Ministério Público. Beleza? Então, tem muita coisa, gente, para nós estudarmos. A questão dos prazos são importantes. Lari, você falou que o prazo é de 10 dias para a conclusão se a pessoa estiver presa ou de 30, né, se a pessoa estiver solta. Pode prorrogar esse prazo? Pode prorrogar na parte do que o investigado é solto. Então, se ele tem 30 dias, eu posso prorrogar. Não é 30 mais 30 o prazo, é 30 dias só, podendo ser prorrogado por igual período, tá? Então, a prorrogação, ela não é possível quando o investigado está preso, porque, cara, ele está preso, a gente tem que saber se é ou não. Tem tantos casos aí de inocentes que estão presos,
tá? Então, caso deseje prorrogar a investigação com o investigado preso, o investigado ele vai ter ali um prejuízo extremo se ele não for, tá? Então, Lari, mas e aí, o que que a autoridade pode fazer? Pode soltar e prorrogar. Aí sim, mas preso e prorrogar não vai rolar, tá? Lei de drogas. Na lei de drogas, chegou na sua prova algo falando sobre lei de drogas na parte do inquérito, o prazo para finalizar, para concluir o inquérito é de 30 dias, se a pessoa estiver presa, e 90 se ela estiver solta. Então tem uma diferença absurda. Se nós estivermos falando de um inquérito comum, de um crime comum, o prazo é de 10 dias, se tiver preso em flagrante ou foi preso preventivamente. E se ele estiver solto, o prazo é de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30. Beleza. Chegou falando na questão que é lei de drogas. Quando que vai ser concluído o inquérito? 30 dias se estiver preso. E 90 se estiver solto, tá? Esses prazos eles podem ser duplicados pelo juiz, desde que ouvido o Ministério Público. E tem que ser justificado pela autoridade policial judiciária. Então a polícia fala: olha, excelência, nós precisamos prorrogar o prazo, porque se trata de um crime da lei de drogas, e nós precisamos de um pouquinho mais de tempo. O que que o juiz faz? O juiz pode conceder e pede para ouvir o Ministério Público, tá? Então, na lei de drogas, eu posso prorrogar a investigação em 30 dias, estando o acusado preso ou não, tá? Então, isso é muito importante. Na lei de drogas, nós temos a prorrogação dessa investigação em 30 dias. E a pessoa que está presa, ela permanece presa. Então, a gente não vai soltar para poder prorrogar, igual a gente falou lá no CPP. Não, na lei de drogas é diferente, tá? Claro que nós temos várias situações de inquérito espalhadas pelo âmbito da Polícia Federal, pelo âmbito do processo penal militar, mas nesse caso aqui são os casos que costumam cair com uma maior frequência. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa só para a gente ir para as nossas questões, para a gente fazer algumas questões. Lembrando que é imprescindível que vocês façam a leitura dos artigos, muito importante. Arquivamento, nós falamos do arquivamento, né? O arquivamento. Tem uma partezinha, gente, que é uma questão muito importante, que é os motivos para o inquérito policial ele ser arquivado. Nós vamos falar disso, a gente já fecha a nossa aula e vamos só fazer uma questãozinha só para me mostrar para vocês como é que é cobrar. Quais são os motivos que pode levar um inquérito a ser arquivado? Lembra, você é delegado de polícia, se coloca nessa posição, interpreta o personagem. Você é delegado de polícia, você colheu várias informações. Só que você estava investigando um crime de homicídio. E no inquérito, não tem provas suficientes do homicídio. Você vai levar esse inquérito para onde? Não tem por que continuar. Então vamos o quê? Vamos mandar para o órgão competente para que o órgão competente ele venha arquivar o inquérito, já que o delegado de polícia não pode mandar arquivar autos de inquérito, tá? Então existem motivos que podem levar ao arquivamento de um inquérito. E o inquérito ele pode ser desarquivado ou não, beleza? Mas a gente vai ver. O que que pode levar ao arquivamento de um inquérito? Não temos provas suficientes, não temos pressuposto processual, não temos justa causa. O que que é justa causa, gente? Elementos probatórios mínimos para propor uma ação penal. Então, justa causa são elementos mínimos. Por que que o MP fala assim, existe justa causa para o oferecimento da denúncia? Porque existem elementos mínimos que comprovam que o crime de homicídio aconteceu, tá? Um outro elemento, a conduta é atípica. Se a conduta é atípica, não tem por que continuar com o inquérito, eu vou ter que mandar arquivar o inquérito. O agente, ele praticou o crime na influência de uma excludente de punibilidade, uma excludente de ilicitude.
Isso tudo pode gerar o arquivamento de um inquérito policial, tá? Então, esses motivos, eles são extremamente relevantes. Lari, depois que foi arquivado o inquérito, eu posso desarquivar? Pode. O inquérito, uma vez arquivado, ele pode ser desarquivado, tá? Então, não tem base para denúncia, beleza, vamos arquivar. Mas aí surgiu uma nova prova. Ah, tivemos ciências de uma nova prova, de novas notícias. Podemos desarquivar? Pode. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, o inquérito policial, ele pode ser desarquivado desde que tenham novas provas, tá? Novas provas. Surgiu uma prova diferente, surgiu uma prova que mudou toda a situação, aí ele pode ser desarquivado. Por que, Lari, que ele pode ser desarquivado? Porque ele fez coisa julgada apenas formal. Isso aqui cai muito em prova. Por que que o inquérito policial ele pode ser desarquivado? Ou quando que o inquérito policial pode ser desarquivado? Quando ele faz coisa julgada formal, tá? Então, quando ele fizer coisa julgada formal, ele pode ser desarquivado. Lari, e se o inquérito fizer coisa julgada material? Se ele fizer coisa julgada material, ainda que surja uma prova nova, ele não pode ser desarquivado e não pode ter ação penal, tá? Então, não posso discutir. Então, a única possibilidade que a gente pode desarquivar os autos de um inquérito policial é quando ele faz coisa julgada formal. Contou na historinha que ele fez coisa julgada material e surgiram novas provas, não pode desarquivar e não pode ter ação penal, tá bom? Então, tenham muito isso em mente, porque já caiu várias vezes na prova da OAB. Normalmente, o que cai na prova da OAB? A questão da atipicidade e a falta de justa causa para ação penal, tá? Então, tá falando sobre o caso ele é atípico, o fato ele é atípico, ou não tem justa causa para a ação penal. Normalmente a banca ela acaba trazendo esses elementos, mas a gente tem que saber todos os elementos, beleza? Então lembrem muito, 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 muito bem desses pontos importantes, tá ok? Vou até colocar aqui para a gente fazer algumas questões. Tô aqui procurando algumas questões para a gente fazer. Mas lembrem, gente, que vocês vão fazer ainda algumas questões, o assunto ele é extenso, mas quanto mais questões vocês fizerem, melhor vai ser o entendimento de vocês, sem sombra de dúvida, tá? Então, eu vou fazer aqui algumas, mas vocês também vão fazer. Então, só para a gente finalizar essa parte, lembrem que o inquérito ele pode ser arquivado e ele pode ser desarquivado. Por quê? Em que casos? Quando ele faz coisa julgada formal. Lari, como assim? E se a minha prova não contar que é coisa julgada formal, como é que eu vou saber? Simples. Te contou na historinha que o delegado de polícia e o Ministério Público pugnaram pela uma atipicidade. O fato, ele é atípico. Ele é atípico. Beleza, arquivou. Surgiu uma nova prova que mudou. Pode ser desarquivado? Pode. Então, um dos casos que faz coisa julgada formal é a atipicidade. Por isso que eu posso novamente discutir isso, tá?
Então era atípico porque não foi ele que praticou o crime, mas depois surgiu uma prova dizendo que era ele. Aí eu vou lá e desarquivo o processo. Posso desarquivar o processo. No caso, o Ministério Público pode desarquivar o processo. Ou ele praticou o crime sobre excludente de punibilidade, ou ele praticou o crime numa excludente de culpabilidade, tá? Então, nessas situações, nós temos o surgimento de uma nova prova que mudou toda a situação. Beleza? Então, eu não posso, eu tenho, na verdade, que levar em consideração o motivo que levou ao arquivamento. Beleza? Tem que saber o motivo que levou para saber se de fato vou poder desarquivar ou não. Se for coisa julgada formal, beleza, eu posso desarquivar, se surgir novas provas. Agora, se for coisa julgada material, mesmo surgindo novas provas, eu não posso desarquivar e não posso ter ação penal. Isso não vai ser discutido novamente. E esse que é um ponto importante que é cobrado em prova, que vai tentar induzir você a achar que poderia, quando na verdade não poderia. Enfim, são diversas situações. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, algumas questões que eu separei para a gente dar uma olhada. Vou compartilhar a tela com vocês rapidinho, só para vocês verem como que é cobrado esses temas, né? Como que a banca ela gosta disso. Vamos lá, gente. Aqui tem um arquivo. Eu gosto muito de fazer questões. Qual a plataforma que eu uso para questões? Que é Concursos, tá? É uma plataforma de questões bem legais. Você pode imprimir, tem várias possibilidades. É um programa pago, né? Então eu consigo selecionar as questões que eu considero importantes, mando para vocês fazerem aí o treinamento, tá? Vamos ver uma questão que caiu, deixa eu ver aqui no. Oh, tem algumas questõezinhas antigas, estão vendo? Mas aí você vê que é um assunto que a banca está sempre cobrando, né? Tem umas questões mais antigas, mas vamos fazer só a nível da gente examinar, que eu vou mandar para vocês outras. A primeira questão diz: essa questão foi cobrada pela banca FGV. No tocante ao inquérito, é correto afirmar que, letra A, por ser um procedimento investigatório, boa, que visa reunir provas e autoria de uma infração, sua instauração é indispensável. Aqui está o erro, né? Lembra que a gente falou? Sua instauração é indispensável. Lembra que a gente falou que o inquérito policial, ele é dispensável? Por quê? Porque a vítima pode levar as provas no Ministério Público. Eu não preciso do inquérito, tá? B, pode ser arquivado por determinação da autoridade policial. Caramba, a gente viu que não. Que não pode ser arquivado pelo Delta. O que que ele faz? Ele manda para o MP vai proceder ao arquivamento e manda para o juiz homologar. Então, aqui também, errado. Os dois errados. Para, letra C, para qualquer modalidade criminosa, olha isso, para qualquer modalidade, deve terminar no prazo de 10 dias. E se tiver solto no prazo de 30? Não, a gente viu que quando é lei de drogas, isso aqui muda. Aqui fica diferente, então não pode ser letra C. Letra D, ele tem valor probatório relativo, ótimo. Porque mesmo porque os elementos de informação no inquérito não são colhidos sobre a égide do contraditório, nem na presença do advogado, ok? Então, muitos dos elementos que são colhidos não são colhidos na presença do advogado, tá? Então, por isso que ele tem um valor probatório relativo. Então, aqui nós ficamos com letra D. Segunda questão fala. Essa aqui é uma questão do CESP, né? Mas também é uma questão boa de fazer. Com base no CPP, assinale a opção correta. O MP, caso entenda serem necessárias novas diligências, por considerá-las imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ele pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Bom, essa aqui parece que ela tem até tem assertivas aqui corretas. Vamos ver as outras opções. Se o órgão do Ministério Público, em vez de apresentar a denúncia, ele requerer o arquivamento do inquérito, o juiz determinará a remessa de ofício ao Tribunal de Justiça
para que seja designado outro órgão de MP para oferecê-la. Vamos ver. A autoridade policial, caso entenda não estarem presentes indícios, então aqui a autoridade policial não está presente indício de autoria, pode mandar arquivar. Não pode, a gente já viu que não pode. Isso aqui de cara a gente atiraria. Letra D. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para denúncia, a autoridade policial não pode proceder a novas pesquisas, ainda que tome conhecimento de outras provas. A gente sabe que pode, né? Pode proceder, se dependendo, né, da coisa julgada, se for coisa julgada formal, pode ter aí o desarquivamento, né, se tiverem novas provas. A gente ficaria entre letra A e letra B. Vamos ler novamente. O MP, caso entenda serem necessárias novas diligências, por considerá-las imprescindíveis, pode requerer a devolução do inquérito à autoridade policial. Essa parece ser a mais adequada, né? Então, 2, letra A. Letra B fala: se o órgão do MP, em vez de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento, o juiz determinará a remessa de ofício ao Tribunal de Justiça, para que seja designado outro órgão para oferecê-lo. Não, tá? Então, essa questão 2 aqui, ó, quando eu mandar para vocês, aqui no finalzinho teremos os gabaritos, ó. 2, letra A. Tá? Então, a gente fica com 2, letra A, porque esse aqui nada a ver. E para a gente finalizar, aqui em relação à ação penal, que também é interessante, vamos ver. Com relação à ação penal, é correto afirmar que a Constituição da República deferiu ao MP o monopólio da ação penal pública. B, o inquérito policial ele é obrigatório, ele é indispensável para o exercício da ação penal? Parece que não, né? Letra C, o princípio da indivisibilidade aplica-se à ação penal pública, já que o oferecimento da denúncia contra um dos acusados impossibilita a posterior acusação de outro. Letra D, o prazo para a ação penal privada é de 6 meses, estando sujeito a interrupções e suspensões. Aqui é uma questão mais relativa à ação penal, tá? Então, pode ser que vocês tenham uma dificuldade, porque é um tema que a gente não chegou a ver exatamente, mas aí você vem aqui embaixo, não sei qual é. Letra 3, alternativa A é a alternativa que ficou mais adequada, porque quem é o legitimado da ação penal pública? O Ministério Público, porque é ele que vai denunciar. Tranquilo? Aí temos aqui, ó, questão de 2021, 2011, são questões antigas, mas eu vou atualizar aqui e colocar umas questões inéditas para vocês, mas para vocês verem que já tem muito tempo que a banca está sempre cobrando esses mesmos assuntos, tá bom? Então, por hoje, gente, por hoje eu acho que é só. Acho que a gente falou de muitos assuntos aí do inquérito policial, assuntos que vocês terão que estudar aí no decorrer dos dias. Então, esse material de revisão, ele vai ajudar muito vocês, para vocês revisarem os conteúdos, ler o dispositivo. Esse é o momento da gente fazer esse estudo, ler os artigos. Lembrem, quanto mais questões vocês fizerem, mais vai ser importante. Por isso, eu vou mandar uma meta de questões e as questões, elas vão estar estritamente ligadas com o material. Então, quando vocês fizerem e vocês conferirem o gabarito, sempre vão no material para vocês verificarem onde estão essas informações, façam a leitura novamente, tá bom? Por hoje é só, essa semana a gente foi bem mais breve, né? Mas na próxima semana a gente vai ter aí uma semana mais intensa, então não deixem desorganizar os estudos, tentem focar nesse início, criar o hábito de estudar sempre, todos os dias um pouquinho, fazer questões, fazerem os simulados. Essa semana a gente já vai ter um simulado que é de prova anterior, mas é um simulado importante que vocês vão ter que corrigir, tá? Então, sempre que fizerem questões, corrijam. Sempre que fizerem simulados, corrijam. Vai ser super importante a correção, porque é na correção que a gente sabe o que a gente errou e o que a gente pode arrumar, tá bom? Então é isso, qualquer coisa, estamos aí. Bons estudos!